uma cidade maravilhosa que, epa, não é o Rio de Janeiro não, viu? Beleza. É Salvador! Então, né, gente, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por essa cidade. Inclusive, aqui no canal já tem várias coisas falando de Salvador, da Bahia, enfim. É que eu realmente acho bem legal. Eu também. Então, se você não sabe, Salvador é a primeira capital do Brasil. Primeira, viu, Fê? É, realmente. Eu separei alguns nomes de ruas e de bairros de Salvador, engraçados ou curiosos, pra gente saber o porquê e de onde veio esses nomes. Fala o que você quer de uma vez. O primeiro nome é um lugar muito conhecido aqui. Inclusive, existe uma feira que também é super famosa. Na verdade, ela é um ponto turístico. Uau! Água de Meninos. É aquele bairro que fica entre o comércio e a calçada. E tem o que lá? A Feira de São Joaquim. Meu amigo, se você vier aqui em Salvador e não for na Feira de São Joaquim, você tá vindo em Salvador errado. Porque é um lugar onde você vai achar muita coisa mesmo, sobre a culinária de Salvador, sobre a cultura de Salvador em si, porque é uma feira completa. Lá você acha de tudo. De tudo mesmo. Então, o bairro Água de Meninos leva esse nome porque havia uma fonte, né? Não é ponte. Não. Uma fonte onde as crianças, os meninos, iam brincar. Na verdade, era uma nascente de água natural. E aí, com o tempo, o governo solicitou que fosse construída uma bica pública para o abastecimento da cidade. Fonte de Água de Meninos. Ah, agora eu entendi! Gente, essa feira já foi retratada várias vezes em diversos livros de Jorge Amado. Então, meu amor, é uma feira e toda, tá? E agora, depois do bairro Água de Meninos, nós vamos exatamente para o bairro do quê? Um dos bairros mais famosos deste lugar. É o bairro de Cajazeiras. Das antigas já. E a famosa Cajazeira City. Gente, Cajazeira já passou até no Fantástico. Legal. Bem louco. Tem muitas pessoas também que moram lá em Cajazeiras. A gente costuma brincar dos outros bairros, que é um lugar distante, que é um pouco longe, mas tudo tem um porquê. Por que será que Cajazeiras é longe e é distante? Ih, rapaz. Cajazeiras é o maior bairro da América Latina. Não, você tem noção do que é isso? São mais de 450 mil habitantes nesse bairro de Cajazeiras. Eita, poxa! Cajazeiras não é Cajazeiras assim do nada. Ela de fato foi planejada. É o primeiro bairro planejado do nosso país, sabe? A estrutura de Cajazeiras, ela foi construída realmente para ser um bairro. Foi pensado. Cajaciri, como é conhecida, ela era 3 fazendas. Eram as senhoras fazendas, né? Porém, o governo da época, eu vou pescar aqui o nome, porque realmente, a minha língua trava, realizou a desapropriação das terras para construir um conjunto habitacional. Agora, por que será esse nome Cajazeiras, hein? Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Ei! No primeiro momento você pensa Cajazeiras porque o quê? Nessas fazendas obviamente tinham o quê? Cajá. Algumas pesquisas falam que não, mas pessoas da terra, da própria Cajazeiras, do bairro de Cajazeiras, garantiram que sim, o nome Cajazeiras era porque em sua maioria existiam diversas árvores do quê? Do fruto cajá. E que existe até hoje, gente, uma cajazeira lá. Se você é de Cajazeiras, por favor, meu amor, me mande uma foto dessa cajazeira de Cajazeiras. Por quê? Como assim? Não entendi. Um nome super interessante, que é a Estrada da Rainha. Balança, balança. Bota pra cantar, Nunca teve rainha no Brasil. Essa estrada ela foi construída durante o reinado da Dona Maria I, rainha de onde? De Portugal. E ela era conhecida como a louca, viu? Essa louca aí ficou estourada, porque até nome de estrada ela levou. Aí, né? É verdade. Ladeira da Preguiça. Ela fica entre a cidade baixa e a cidade alta de Salvador. É uma senhora ladeira. E assim, lá, obviamente, tinha um fluxo de mercadorias enorme, trazidas para abastecer a população. Era puxado de baixo para cima pelos escravos. Imagine aí, bebê, você debaixo do solapino de Salvador,
carregando um bocado de coisa de baixo pra cima, porque quando é de cima pra baixo, todo santo ajuda. Agora de baixo pra cima, só Jesus na causa. Aí eu te pergunto, o que você ia sentir quando olhasse de baixo pra cima, o tanto que você ia subir? Preguiça. Ladeira da preguiça. Infelizmente, a história de Salvador tem muito sobre isso, de escravos, sobre essa questão da escravidão em si, né? Infelizmente faz parte da história. Então, inclusive o Pelourinho. A maioria de nós moradores, e até também quem não é daqui de Salvador, sabe que o Pelourinho era o lugar onde os escravos recebiam suas punições. E eram colunas de pedra, colocavam lá no Pelourinho para que acontecesse essas punições. E esse costume veio de onde? Da Europa, óbvio. Como tudo naquela época. É verdade. E uma coisa bem interessante, eu realmente não sabia, é que aquelas casinhas do Pelourinho, que é bem cara do Pelourinho, é bem cara de Salvador, na verdade, gente, também veio de lá de Portugal. Lá no Porto, que é uma cidade de Portugal, tem casinhas iguaizinhas a do Pelourinho. E, gente, eu realmente não sabia. E olha que eu gosto muito da história da cidade, sabe? Sempre pesquisar sobre essas informações. E realmente eu não sabia que aquelas casinhas do Pelourinho, a arquitetura, ela veio de lá, da Europa também. O tanto de igreja que tem no Pelô também veio de lá. O Pelô em si tem muitas características de Portugal. Rua do Cabeça. Nesse caso não é sobre pessoas, é sobre animais. Essa Rua do Cabeça era a rua onde matavam os bois. E aí, não só matavam os bois, não. Eles punham a cabeça do boi pro lado de fora das casas. De fato, era uma rua só de abatedouros. E as cabeças ficavam expostas. Isso agora, eu sinceramente achava que a Rua do Cabeça era, sei lá, porque morou um cabeção lá. Enfim, teria mais sentido, né? Nunca na minha vida que eu ia imaginar que a Rua do Cabeça era porque expunham. Eita caramba, que bolou. Expunhavam. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Rua do Pau da Bandeira. Fica lá no centro. Servia pra orientar os navegantes também. E, gente, nesse sentido, assim, era pra mostrar também que essas terras, no caso, nossa terra aqui, já tinham donos. Que eram os donos, os índios que não eram, né? Era a bacia, porque quando chegou já tava aqui. É verdade. A Rua da Forca, ali perto da Castro Alves. E o nome já fala por si, mas a gente pode até pensar, será que era isso mesmo? Era, gente. A Rua da Forca, ela fica entre a Castro Alves e a Piedade, né? E aí, esse caminho era onde os escravos passavam para serem enforcados na Praça da Piedade. Então, de fato, era o caminho da forca. E aí virou o quê? A Rua da Forca. Aqui em Salvador tem até a Rua do Tira-Chapéu. Meu chapéu, bro. Ela fica lá perto do Palácio do Rio Branco, que é aquele palácio em frente à Prefeitura de Salvador, perto do elevador Lacerda. Era ali o Palácio do Governo. Passavam e tiravam o chapéu em respeito ao governo. Imagina se a gente hoje fosse passar lá na frente da Prefeitura, né? E ficar tirando o chapéu. Ainda bem que o tempo passa e que a gente muda um pouco os costumes. Gente, a Praça do Palmole. É o quê? Como é que pode alguém nomear esse nome de Praça do Palmole? Mas por que será, mãe? Qual é a história do Palmole? Gente, de fato, a história da Praça do Palmole era porque quem frequentava a Praça do Palmole eram os aposentados. E aí tiveram uma maldade de colocar o nome Praça do Palmole. E também tem um bairro aqui que sofre bullying. O bairro do Pau Miúdo. Onde você acha que surgiu o nome Pau Miúdo? Pau? Onde é que já vi? Um pau? Gente, mas a pessoa que decide colocar o nome de um bairro Pau Miúdo, ela não se preocupa nem 1% com as pessoas que vão morar. Então não tem como você morar em Salvador e não saber a existência do bairro Pau Miúdo. Como sempre, uma tribo indígena vivia na região. A região de Pau Miúdo é uma região alta. Então, por esse motivo, as vegetações não desenvolviam tão quanto as outras regiões, né? Na verdade, as vegetações grandes, as vegetações densas, elas não se desenvolviam. Só desenvolviam as vegetações menores, as vegetações pequenas, miúda. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então eram literalmente paus miúdos. E exatamente por esse motivo o bairro levou o nome de Pau Miúdo. Não podia ser madeira fraca, planta, sigela. Pô, gente, mas pau, pelo amor de Deus. Também eu vi que tem um negócio de uma lenda, de uma história. Muitos afirmam por aí que se deu a partir de uma invasão japonesa ao bullying.
e por serem japoneses frustrados por causa da lenda em relação ao mínimo tamanho da sua genital, resolveram fundar o bairro Palmiúdo. Ah, não, aí não. Homenagem japoneses, mas não, gente, não tem nada a ver com os bichinhos dos japoneses o nome dos palmiúdos. Agora você já sabe que tem a ver com a vegetação do lugar, que não tem nada a ver com os japoneses e não tem nada a ver de fato com o que as pessoas levam, no duplo sentido, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Conto muito com vocês para curtirem, comentarem. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e manda também para aquele amigo, aquela amiga que vai se interessar também. Porque, na verdade, o intuito é trazer um conteúdo diferente, conteúdo interessante de entretenimento para vocês. Então, conto com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Não se esquece de curtir, de comentar. Um beijo. Beijo. Até o próximo vídeo.